Não sei se você percebeu, mas está acontecendo uma mudança no olhar internacional para o Brasil. Levou um tempo, mas o mundo lá fora mudou o seu jeito de ver o Brasil. Isso, somado às tentativas do próprio Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro e da oposição de mostrar para o mundo que no Brasil já não se tem mais liberdade, e também soma as falas do Lula atacando a Israel, dando sinalizações a países autoritários. Hoje o mundo começa a observar o Brasil como um país autoritário. Nós podemos dizer que os petistas estavam certos, né? O Brasil voltou para o mundo. O problema é que ele voltou com cara de Venezuela, com cara de Maduro. E isso é muito grave. Por que eu estou falando isso? Nós vimos a entrevista do Eduardo Bolsonaro com o Tucker, onde o Eduardo Bolsonaro expôs muito um cara que é da Fox News. Agora, nós vimos também o Sérgio Tavares, aquele jornalista português que veio ao Brasil, foi barrado e isso virou notícia internacional. Portugal, Europa como um todo falou desse caso no Brasil. As falas do Lula nem se fala, que se tornaram também notícia internacional. Agora, um outro nome que está fazendo questão de divulgar o que está acontecendo no Brasil é um jornalista de esquerda. Eu estou falando do Glenn Greenwald. Essa publicação é do Quebrando Falácias e diz o seguinte: Glenn Greenwald sobre Moraes. Por ser americano, acho que o Glenn ainda tem liberdade de expressão. No Brasil, acho que já não tem mais. O Glenn Greenwald picou a mula do Brasil, foi embora. Assim que o marido dele morreu, o Glenn Greenwald fez questão de ir embora do Brasil. E escreveu o seguinte, aqui já traduzido pelo Google, né? O juiz da Suprema Corte do Brasil, profundamente autoritário e louco pela censura, Alexandre de Moraes, abre aspas, que efetivamente governa o Brasil, fecha parênteses, está visitando a Argentina esta semana. O gestor de campanha do presidente Milei dá-lhe boas-vindas, dizendo que ninguém irá aprender aqui pelas suas opiniões. Muita gente criticando o Glenn Greenwald. Mas o Glenn Greenwald é da esquerda, faz parte de tudo isso. Olha só, eu acho que as pessoas têm que largar daquele ego de apontar o dedo e falar: mas você errou lá atrás, você fez isso, você ajudou a acabar com a Lava Jato. Ok, mas agora a situação é outra, o mundo é outro. E as pessoas sabem, às vezes, reconhecer que erraram. Eu vou te falar uma coisa. Eu tô vendo muito mais o Glenn Greenwald fazer coisas de mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil do que muito deputado do PL eleito que na hora de assinar um impeachment nem assina. 18 nem assinaram. Ou seja, o que é melhor? Uma pessoa autêntica, que é lá atrás, ele é contra você, mas ele é abertamente contra. E outra, vamos ser sinceros, o Glenn Greenwald, ele tem suas convicções. Ele é um constitucionalista. E ele argumentava que havia abusos por parte da Lava Jato. Eu sou defensor da Lava Jato, mas não sou hipócrita. Eu também sei que a Lava Jato tinha erros. E ele apontou os erros. Agora, ele é de esquerda, defensor da esquerda. Eu não. Mas ele também é advogado. Ele agora aponta os erros do Moraes. Então você tem que entender que nem sempre as pessoas vão pensar 100% como você. Mas existem pessoas que são autênticas, como o Glenn Greenwald. Tem outros que são mentirosos mesmo. Sobem no palanque com o Bolsonaro para pedir votos e depois viram as costas e não fazem nada daquilo que foi a sua promessa de convicção. Aí já é outra questão. E eu quero é que o máximo de jornalistas, sejam de direita ou de esquerda, mostrem o que vem acontecendo no Brasil. Vamos lá. E por falar em mostrar o que vem acontecendo no Brasil, bombou, vocês estão sabendo, né, do Ciro Gomes aqui, a denúncia que ele fez contra o Lula. E eu vou explicar para vocês. O Coronel Meira oficial, que é o Coronel Meira, que é deputado, ele fez uma publicação aqui e disse: olha, estamos em campos ideológicos completamente opostos, mas a denúncia de Ciro Gomes, feita durante uma entrevista para a CNN, é grave. Segundo ele, o governo Lula teria vendido os precatórios com deságio para bancos e acelerado o pagamento de 93 bilhões dos mesmos.
acusando prejuízo aos cofres públicos. Vamos investigar se existem fundamentos materiais que corroborem a denúncia, mas absolutamente ninguém ficará surpreso caso seja firmado mais este esquema de corrupção. O Ciro fez denúncias sobre um grande esquema de corrupção dentro do governo Lula, mas não apresentou provas, vamos deixar bem claro, durante uma entrevista na CNN. Acontece o seguinte: durante a gestão Bolsonaro, haveria a obrigação de pagar precatórios, e eu fui muito crítico a essa PEC dos precatórios, só para deixar claro para vocês. O que o Bolsonaro fez? Os precatórios são recursos que você tem direito a receber quando você entra na justiça. Vou pegar, por exemplo, o aposentado. O aposentado entra na justiça. Quando ele ganha a ação, ele tem direito de receber. Então, se alguém executa você, você perdeu a ação, a justiça vai lá e toma seus bens de imediato. Com o Estado não é assim. Para não ter o risco de quebrar o Estado e deixar sem os serviços públicos, você recebe por precatório. Então, você processa o Estado e aí o Estado perdeu. O governo, a justiça vai dar anos para esse precatório ser pago. Em regra, eles tinham que dar 1 ano. Na prática, vai muito mais de 1 ano. Então, quando você ganha do Estado, você vai levar muito tempo para receber. Quem ganhou a ação há muito tempo atrás, chegou na hora de receber com o governo Bolsonaro, isso 2022 ali, 2021, 2022. O governo Bolsonaro foi lá e aprovou a PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, tá? E aqui eu estou falando como advogado, como que realmente aconteceu, porque eu acompanhei passo a passo dessa PEC. O que ele fez? Falou, não, eu não vou pagar ninguém agora, eu vou jogar para os próximos anos, porque o governo não tem condição de pagar agora, isso aí, nós acabamos de sair de uma pandemia, eu não vou ter condição de pagar. Jogou para frente. Jogou para frente. Ou seja, até 2027 para pagar. Ponto. Então, o Bolsonaro tinha que ter pago, não pagou, jogou para frente. Ok? Lá para 2027. Entra o governo Lula. O governo Lula, que está com um déficit milionário, bilionário. O governo Lula que está reclamando que a arrecadação não está suprindo, não está tendo dinheiro, resolve pagar esses precatórios antecipadamente. Como? Pega esses 90 bilhões e fala, eu vou pagar agora, no finalzinho de 2023. O que o Ciro Gomes falou, olha, vocês não entenderam o que aconteceu aqui. Teve uma maracutaia, teve uma corrupção. E o repórter perguntou, mas qual que foi a corrupção que teve, Ciro Gomes? O que aconteceu? Foi o seguinte, os precatórios podem ser vendidos. Então, esses precatórios só iam receber lá em 2027, certo? As pessoas que precisavam desse dinheiro resolveram vender. Então, 2 bancos aliados do governo Lula, é o que diz o Ciro, foi lá e comprou esses precatórios com 40% a menos. Então, se eu tinha 90 bilhões para receber, veio um banco aí e falou, não, vamos fazer o seguinte, estou te dando 50 bilhões e eu vou segurar para receber isso lá para o final de 2027, e ainda correndo o risco do governo jogar isso para frente de novo. Vocês querem? As pessoas pensaram, eu prefiro 50 agora do que nunca mais receber, porque eu já esperei 10 anos, hora de receber o governo Bolsonaro jogou para frente. Eu vou esperar mais 5 anos aqui, hora de receber, o Lula vai jogar para frente, eu vou morrer sem receber. Então, vou fechar. Fechou a 50 bilhões, ou seja, dando 40 bilhões de desconto. O governo Lula vem, muda a norma e paga no outro mês. É isso que o Ciro denunciou. Esses bancos ganharam 40 bilhões. Quem ganha com isso? Existe uma propina por detrás disso para tanto dinheiro ser liberado aos bancos? Os bancos ganharam 40 bilhões de um mês para o outro. Compram num mês, no outro mês recebe. Vocês entenderam qual foi a denúncia do Ciro Gomes? É essa. A grande questão aqui não tem provas. O Ciro Gomes falou que aconteceu, que só o Ministério Público investigar, que ele vai ver, mas ele não apresentou as provas aqui. Só que assim, é bem típico, né? É o tipo de maracutaia que a gente está acostumado a ver no Brasil. 40 bilhões de reais com precatórios. E o Ciro Gomes perguntou, por que o PT pagaria adiantado? Não é interessante para ele reclamando que não tem dinheiro? Então, é o Brasil, né? Então, tem que ser investigado mesmo. Vamos lá. Outra questão que eu preciso divulgar com vocês aqui. Esse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais de economia, mas presta muita atenção no que eu vou trazer para você.
Esse aqui é o Carlos Viana, tá? O senador Carlos Viana, de Minas Gerais. Ele fez uma publicação. O presidente Lula segue com promessas e declarações absurdas. A chance é zero de acontecer esses investimentos em Minas Gerais. O Lula fez promessas que, segundo Carlos Viana, são mentirosas. Escuta, e vocês vão entender o fio da meada aqui. O governo prometeu dar dinheiro para Minas Gerais. Mas vamos entender o cerne da questão? Escuta o que o Lula falou. Apresentar um PAC que destinou para Minas Gerais 121 bilhões e 400 milhões de reais. Desses, 36 bilhões é só dentro de Minas Gerais. O presidente pode prometer, pode falar, mas ele não diz de onde virão os recursos. Eu sou, segundo vice-presidente, do orçamento, ou seja, eu sei o que tem no orçamento do país, se tem dinheiro ou não tem dinheiro. E eu digo para vocês que não tem. Há um déficit que hoje está superior a 130 bilhões de reais e que o governo vai ter que cortar para poder não gerar mais inflação. Se houver responsabilidade fiscal, o governo terá então de fazer um equilíbrio. Não há dinheiro. Beleza, então vamos entender esse primeiro ponto. O Lula prometeu, de dentro dos recursos do PAC, dar 32 bilhões só para Minas Gerais. Um dinheiro que ele não tem, segundo o vice-relator do orçamento, ou seja, é uma promessa vazia. Mas aí você não se pergunta, mas da onde vem o dinheiro do governo? Porque o governo, ele não gera receita, ele cobra impostos, mas ele não produz nada, ele só gera impostos. Por que Minas Gerais precisa do dinheiro do governo federal? Aqui, meu amigo, é onde entra o parangolê todinho. Vamos lá. Minas Gerais trabalha, e aí eu tenho impostos municipais, eu tenho impostos estaduais e eu tenho impostos federais. A regra é que cada um estaria dentro dos seus procedimentos aqui. Os estados pagam impostos para a União. Para você ter noção, por exemplo, os estados pagam impostos para a União também. E aí, o cidadão brasileiro que mora nos municípios, porque a única coisa que existe é o município. O resto é tudo ficção jurídica. O estado é ficção jurídica. A União é ficção jurídica. Onde você mora? No município? Tal. Tem como você morar no estado tal, fora de um município? Não. Você vai ter que estar no município. O cara que mora nesse município, ele paga os impostos. Então, ele paga imposto sobre a renda dele, ele paga imposto sobre o consumo, ele paga imposto sobre a propriedade. Então, todas as receitas e recursos são gerados dentro dos municípios que estão dentro dos estados que vão para a União. Então, os recursos são pagos para a União e depois a União devolve parte disso com essas promessas vazias, igual essa do Lula para os estados. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Como é que funciona? Volta tudo? Não, não volta. A distribuição é feita pelo próprio governo, e olha só, aqui o Jorge Sei faz essa publicação, é feita pelo próprio governo ao interesse dele. Nesse vídeo tem os 6 estados que mais pagam e que menos recebem de volta. Olha quanto sai de cada estado e o quanto volta. E você vai se assustar com isso aqui. Então presta atenção, o quanto vai para bancar Brasília e o quanto volta. Esta é a segunda parte dos 12 estados que mais pagam impostos no Brasil e que menos recebem seu saldo de volta. Com o 6º lugar, Minas Gerais. Pagou 80 bilhões e 900 milhões de reais e recebeu de volta 40 bilhões. Vamos lá. Minas Gerais pagou 80,9 bilhões de reais, recebeu de volta 40, ou seja, a metade, ele perdeu 40,9 bilhões, foram tirados dele. E agora o Lula faz uma promessa infundada de que vai injetar 30 bilhões no estado de Minas Gerais. Deu para vocês entenderem o tamanho do sistema aqui que deixa os estados e municípios reféns da União?
ficando com um saldo negativo de 40 bilhões e 900 milhões de reais. Na quinta posição, Rio Grande do Sul pagou também 80 bilhões e 900 milhões de reais e recebeu de volta apenas 13 bilhões e 300 milhões de reais, ficando com um saldo negativo de 66 bilhões e 6. Vamos lá, Rio Grande do Sul, você que é gaúcho aí, vocês pagaram 80 bilhões, receberam só 13 de volta. Vocês têm noção que vocês pagaram 80 bilhões em impostos, 13 voltou para vocês. Vocês foram retirados, aí vamos dizer, extorquidos em 66 bilhões. 600 milhões de reais. Em quarto lugar, Estado de Santa Catarina pagou 71 bilhões e 600 milhões de reais e recuperou 11 bilhões e 600 milhões, ficando negativo 60 bilhões de reais. No terceiro... Vamos lá, Santa Catarina, 71 bilhões, pagou menos do que Rio Grande do Sul, mas recebeu menos também. De 71, ele só recebeu de volta 11 bilhões. Ficou com um saldo negativo de 60 bilhões. De 71 bilhões que vocês pagaram, 60 bilhões ficou em Brasília. Terceiro lugar, Distrito Federal, pagou 97 bilhões e 400 milhões e recebeu 25 bilhões e 500 milhões de reais, ficando... Vamos lá, Distrito Federal, a gente está falando aqui de todo o entorno. Não é ali Brasília onde estão os políticos, não. Distrito Federal é um estado, é um distrito. Então ele produz também. Ele pagou 97 bilhões, ou seja, mais do que o Sul, Santa Catarina, recebeu 25 de volta e ainda assim foi lesado em 71 bilhões pelo governo federal. Negativo 71 bilhões e 900 milhões de reais. A segunda posição fica com o estado do Rio de Janeiro, que pagou 198 bilhões e 500 milhões de reais e recebeu apenas 45... Vamos lá, só para vocês terem noção, o Rio de Janeiro pagou 198 bilhões de reais em impostos. Recebeu 45 de volta. Tomou 153 bilhões de prejuízo por existir a União. 5 bilhões e 500 milhões da União, ficando com saldo negativo de 153 bilhões de reais. A primeira posição fica com São Paulo. Esse poderoso estado pagou incríveis 538 bilhões. Vamos lá, São Paulo pagou 538 bilhões, ou seja, é uma gigante, é um monstro, São Paulo. Recebeu só 47 de volta. Ou seja, 491 bilhões ficaram para a União. Você tem noção de que o estado de São Paulo ele tem um PIB comparável a países como a própria Suíça, mas ele não consegue ter uma qualidade de vida porque ele manda o dinheiro para a União. E aí vocês não viram estados no Nordeste constando aqui nesses 12. Por quê? Porque grande parte daqui é encaminhado para redutos eleitorais do Nordeste, para manter quem no poder? A esquerda. Historicamente, a esquerda é sempre eleita pelo Nordeste. Então vocês começam a perceber aqui que existe um plano, uma estratégia toda preparada para manter o sistema do jeito que está. Os estados não são independentes. E aí, a Confederação Nacional dos Municípios, ela está muito grilada, está pistola com o Lula. Por quê? Eles vão fazer uma manifestação, o governo deu isenção sobre o INSS, que é um imposto que os estados e municípios pagam para o governo, para 17 setores. O governo Lula manteve os estados e municípios com uma obrigação de pagar esse INSS sobre a folha de emprego, né? A folha de pagamento. E aí acontece aqui que eles querem fazer uma revolta contra o Lula, querem se manifestar contra o Lula. Mas o Lula ele vai fazer o possível para tirar o máximo de dinheiro dos municípios e estados para manter todo esse dinheiro centralizado com o poder na sua mão. Se acabar o dinheiro, o governo Lula cai. É simples assim. Escuta só essa manifestação aqui da Jovem Pan News. Dá uma olhada nessa foto aí, Capês, nessa imagem. Como você disse, não tem uma pessoa aí com cara de triste. Você acha que essas pessoas aí, elas vão trabalhar para aumentar o poder delas, para aumentar o poder lá de Brasília, ou para dar mais liberdade, para deixar os municípios em ordem? É claro que eles só pensam em aumentar o poder. E mais dinheiro para o governo federal é mais poder para quem está lá em Brasília.
Hoje, Capês, para você ter uma ideia da arrecadação total do país, ou seja, de tudo que é arrecadado em impostos, 50% vai para Brasília. 35% desses recursos é dividido entre os estados e apenas 15% vai para os municípios. Ou seja, Brasília, pelo que eu estou entendendo, o governo federal está achando que isso é pouco. Precisa de mais dinheiro e mais poder. Essa medida de aumentar em 12% o custo com relação à alíquota do INSS para as prefeituras representa bilhões e bilhões de reais a mais no cofre do governo federal. Simples assim. E aí vem o pulo do gato. Eu tomo o seu dinheiro, te deixo endividado, mas eu tenho uma solução para você. Ou você implora pelo seu dinheiro para que eu te dê esse dinheiro para você fazer as políticas públicas básicas, senão você não se elege. Porque quem sente o impacto é o prefeito e o governador, não o Lula. Ou você pega dinheiro comigo. Como? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ser bonzinho e eu vou liberar linhas de créditos para vocês. Exemplo, você deixa super endividado, entenda a dívida com a União e o que é o regime de recuperação fiscal. Para vocês terem noção, vocês viram como Minas Gerais leva 40 bilhões de calote por mês e aqui Minas Gerais está devendo 160 bilhões para o governo federal. Como que ele está devendo tantinho para o governo federal? Porque o Lula centralizou o negócio aqui. Simples assim. O que o Lula fez? Agora os bancos públicos estão financiando todo o crédito para os estados e municípios. Bancos públicos financiam 90% do crédito a estados e municípios. Os bancos públicos federais foram os principais impulsionadores da nova política de crédito do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A cada R$100 liberado, quase 90 vieram de bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, segundo o levantamento da Folha, com dados do Banco Central. Como mostrou a reportagem, o governo Lula turbinou a concessão de créditos a estados e municípios em seu primeiro ano de mandato e permitiu a injeção de ao menos 43 bilhões em dinheiro novo para gastos e investimentos. O valor foi 142% maior do que em 2022. Ou seja, o montante foi quase tudo que foi gasto nos últimos 4 anos. O que vocês têm que ter em mente aqui? O que o governo Lula faz? Ele deixa o Estado endividado, faz empréstimo para ele, o Estado fica dependente da União que está controlando todo o dinheiro, assim ele pode fazer todas as chantagens eleitorais que são inerentes aí ao modelo de coalizão que eles aplicam, o bom e velho toma lá da cá, e no final das contas, quem sofre com isso é o cara que está na ponta ali na população. Não é à toa que o Lula gasta 70 milhões em viagens internacionais só para ele e para sua primeira-dama. Então, quem banca tudo isso é o trouxa que assiste e o trouxa que fala de cá. É assim que funciona, tá bom? É assim que funciona, tá ok? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Eu volto daqui a pouquinho, tá? Põe água no feijão aí, porque na situação atual é só com água no feijão mesmo. E meio-dia eu tô aqui para mais um editorial com vocês. Grande abraço.